Boa tarde a todos e a todas. Hoje a nossa homenagem a Oxum. Oxum, ela é sintetizada com Nossa Senhora. Oxum é a orixá do sentimento. É a mãe que chora junto. Uma vez uma mãe que havia perdido um filho procurou Chico e ele, depois de chorar com ela alguns minutos, disse assim para ela: pede a Nossa Senhora só um coração de mãe para entender um outro coração de mãe. E hoje, como é nossa homenagem à Nossa Senhora, eu resolvi falar da história de Maria, mãe de Jesus. Humberto de Campos vai dizer no livro Boa Nova, capítulo 30, que quem estivesse ali na crucificação e visse a figura de Maria, seria uma imagem, uma lembrança inesquecível. Aquele vulto de mãe, agoniado, aos pés da cruz onde estava seu filho. E a tradição vai dizer que Maria teve 7 grandes dores. A primeira delas foi quando, pela cultura dos judeus, todo filho primogênito tinha que ser levado ao templo, ser apresentado ao templo. E lá eles eram recebidos por um senhor chamado Simeão. Havia uma profecia sobre Simeão que dizia que ele não morreria antes que os olhos dele vissem o Salvador. E aí, quando Simeão pega o bebê Jesus nos braços, ele fala o seguinte: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Então ele reconhece naquele bebê o Messias tão falado nas tradições judaicas. E Maria deve ter ficado intimamente feliz naquele momento, porque era mais uma confirmação da missão de Jesus. Ela já havia recebido uma confirmação quando foi visitada pelo anjo Gabriel, que disse a ela: Salve Maria, ou Ave Maria, tu és cheia de graça, bendito é o fruto que está no teu ventre. E naquele momento, mais uma vez, Simeão confirmava aquela missão. Só que ele se volta para Maria e diz para ela: uma espada de dor trespassará teu coração. Então essa foi a primeira grande dor de Maria. A segunda foi quando eles tiveram que fugir para o Egito. Herodes havia mandado matar todos os bebês recém-nascidos, porque ele tinha medo e receava perder o trono. Então mandou matar todos os bebês para que aquele que seria o rei dos judeus não chegasse ao trono. E aí o anjo avisa José que saísse dali e fugisse para o Egito. Então essa é a segunda dor, grande dor de Maria. A terceira é quando ela e José, e Jesus já um pré-adolescente, eles vão ao templo de Jerusalém na festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa onde milhares de pessoas iam para Jerusalém. E quando eles já estavam retornando de Jerusalém, retornando da festa da Páscoa, Maria achava que Jesus estava com José. José achava que Jesus estava com Maria. E Jesus não estava com nenhum dos dois. Percebem que haviam perdido o menino. Voltam para Jerusalém e o encontram depois de 3 dias, conversando com os doutores do templo e falando das coisas de seu pai. Maria, desesperada, dá uma bronca em Jesus e ele diz assim para ela: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? Um menino de 12 anos. E os doutores ficaram maravilhados com a sabedoria daquele menino que falava daquele reino de seu pai. Maria tinha muita preocupação com Jesus, assim como qualquer mãe. Tanto que ela tinha alguns conhecidos no templo
Maria era estudada, pouca gente sabe disso, e ela pede para essas influências intercederem por Jesus, preocupada com o futuro de Jesus. E eles garantem para ela que eles cuidariam de alguma forma para que ele tivesse um futuro assegurado. Quando ela chega em casa, ela é abordada por Jesus, um pré-adolescente, que fala assim para ela: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E ela, entendendo que ele estava repreendendo ela, porque ela estava intercedendo para que ele fosse estudar no templo, ela fala: Meu filho, tenho cuidado por ti. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E aí ele responde: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E aí conta Humberto de Campos, no capítulo 2 do livro Boa Nova, que naquele mesmo dia, Jesus chega até José, com 12 anos, mais ou menos, e pede a ele humildemente que o aceite na carpintaria. Então Jesus vai escolher a melhor escola, trabalhar na carpintaria com seu pai. O que fez Jesus dos 12 aos 30, que a história não conta? Trabalhou na carpintaria com seu pai. E cuidou da sua mãe, porque Maria fica viúva. E não se sabe quando, e não se sabe mesmo em que momento José falece. Mas sabe-se que ela fica viúva, e quem tem que cuidar dela é Jesus. Então Jesus assume toda a responsabilidade pela casa. E aí, quando Jesus já estava próximo aos 30 anos, eles vão numa festa de casamento, as famosas bodas de Caná. Estavam eles lá se divertindo e o vinho acaba. Maria, que já havia acompanhado a trajetória daquele seu filho e assistido ele fazer maravilhas, né? Certa vez ele levou para casa 2 ladrões famosos da região, ainda menino ele. Levou para dentro de casa e falou para esses ladrões do reino de Deus. Então ele trazia muitas preocupações para aquela mãe. E naquele casamento, o vinho acaba, ela chega para ele e fala: não temos vinho. Ele, entendendo a solicitação daquela mãe, ele fala: que temos nós com isso? E ela se volta para os serviçais da casa e fala: fazei tudo o que ele vos disser. Então a primeira manifestação pública de Jesus nada mais foi do que atender o pedido de uma mãe, uma determinação de uma mãe, que Jesus transforma a água em vinho. E Maria acompanha a missão de Jesus. Ele começa ali a sua missão, os ensinamentos, as curas. Jesus é preso, é julgado, é condenado. E nós chegamos na 4ª grande dor de Maria, que é quando ela vê o seu filho carregando a cruz. Tem uma cena muito bonita no filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, um filme muito forte, mas é uma cena muito bonita, que Jesus cai com o peso da cruz e Maria consegue chegar até ele, mas na história ela não chegou até ele, na história real, mas é um filme, né? E quando ela chega até ele, ele fala assim: vê, mãe, eu renovo todas as coisas. Uma cena muito emocionante. Mas Maria não consegue chegar até ele naquela época lá, realmente. Então a 4ª grande dor foi ela ver o seu filho carregando a cruz. Quando ela vê aquilo, ela começa a pensar: por quê? Ele que só fez o bem, ela que o acompanhou desde criança, consolando, orientando, curando, por quê ele mereceria aquilo? E ela começa a rememorar toda a história, desde o encontro com o anjo, a anunciação, as profecias de Simeão, a conversa com Isabel, Jesus criança, Jesus menino, né? E ela se lembra quando Simeão diz: uma espada de dor trespassará teu coração. Do ambiente doméstico, das cenas de casa, ela vai relembrar a missão coletiva de Jesus. Paralíticos que voltavam a se movimentar, a andar,
cegos que voltavam a enxergar, surdos, mudos que voltavam a ouvir, a falar, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua missão de infinita bondade. E ela se pergunta: que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz? E a quinta grande dor de Maria é constatar o filho morto na cruz. Mas antes disso, ela sente um leve toque nos seus ombros, lá aos pés da cruz. Era João, o único discípulo que ficou. De 12, um traiu, um negou, 9 fugiram. Só João ficou do lado de Maria. E aí os dois ali abraçados, olhando Jesus já expirando, ele faz um movimento de cabeça em direção aos dois, olha para ela e, tentando dar um tipo de consolo para aquelas duas almas aflitas ali, ele naquela situação, tentando consolar ainda, fala para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Se volta para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. Pedindo que, a partir daquele momento, eles cuidassem um do outro. E ali Maria deixa de ser a mãe de Jesus e passa a ser a mãe de João, de José, de Eurípides, de Maria, de Isabel, de Elaine, de Márcia, de Leonardo, a mãe de todos nós. E quando ela estava naquelas reflexões, pouco antes de Jesus expirar, ela repete a mesma frase, entendendo, né, a excelsa missão de Jesus, repete a mesma frase que ela disse quando o anjo veio anunciar a sua gravidez. Ela diz o seguinte, que está escrito naquele quadro ali, ó: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a sexta grande dor de Maria está retratada na famosa escultura de Michelangelo, Pietà, ou Piedade, que é quando Jesus é descido da cruz, o seu corpo, né, e Maria o segura no colo. E Michelangelo faz uma belíssima escultura. E a sétima grande dor de Maria é quando Jesus é sepultado. José de Arimateia compra o corpo de Jesus, o sepulcro, e ele é colocado num sepulcro. A sétima grande dor de Maria. Daí nasce a tradição em Nossa Senhora das Dores. E essa tradição não é patrimônio de nenhuma religião, é tradição mesmo. Bom, e o que acontece depois? Jesus havia confiado Maria a João e João a Maria, João o evangelista. Passa-se um tempo, Maria vai morar em Éfeso com João. Só que João, ele estava muito ocupado com a divulgação do evangelho, com as obrigações da igreja de Éfeso, então ele ficava muito pouco na companhia de Maria. Maria se via muitas vezes sozinha. Mas quando as pessoas souberam que ali morava a mãe de Jesus, eles começaram a se dirigir até lá. E ali ela começou a fazer o que os centros espíritas chamam hoje de atendimento fraterno. Ela começou a ouvir, a acolher, a curar feridas. E a sua choupana, sua casinha humilde, ficou conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. E hoje nós conhecemos Maria como Maria Santíssima, mas quem deu esse nome para ela não foi nenhuma religião, foi um leproso. Um leproso que foi até aquela casinha, que Maria cuidou das feridas, e ao final de tudo, ele diz assim para ela: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A partir dali, então, ela passa a ser conhecida como Maria Santíssima. E assim ela vai seguindo os anos, seguindo a sua vida. Quando de repente bate na porta um pedinte. Ela abre para atendê-lo, como ela fazia com tantos outros, né? Porque eram tantos idosos, enfermos, mulheres, né, aflitos, que buscavam o socorro da sua palavra, as histórias que ela contava sobre Jesus. E Maria tinha uma memória extraordinária, tanto que o Evangelho de Lucas nós devemos a Maria. Eu arrisco dizer que ele deveria chamar Evangelho de Lucas segundo Maria de Nazaré, porque são as histórias que ela contou para Lucas. E muitos diziam: minha mãe
Como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E ela dizia a frase que ela mais gosta, que todos conhecemos, viu, para essas pessoas: isso também passa. Passa-se o tempo então, bate à porta um pedinte e diz a ela: minha mãe, como todos os outros faziam, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ela o deixa entrar e ela estranha, porque até aquele momento todos a procuravam para pedir alguma coisa, para que ela consolasse, enfim. Aquele pedinte chegou dando a ela alguma coisa, porque ele começou a falar desse reino de Deus, dessas alegrias que esperam aqueles que souberam enfrentar suas dificuldades no mundo com dignidade. E ela se espanta, e de repente aquele pedinte se levanta, abre os braços, e ela vê nas mãos as duas chagas. Ela olha para os pés e vê as marcas dos pregos da cruz. Ela olha no lado onde ele havia sofrido, o golpe de uma lança, e ela vê aquela marca. E ela diz: meu filho, as tuas chagas. E ele fala assim para ela: minha mãe, venha aos meus braços, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Diz Humberto de Campos que naquele momento Maria entra numa espécie de êxtase ou de paralisia e de preparação para o seu desencarne, que vai acontecer já no amanhecer do outro dia. E ele fala que Maria, quando se desprende do corpo físico, havia uma multidão de seres angelicais, ou seja, de espíritos altamente elevados, que vieram buscá-la e cantavam hinos de glorificação. E aí, quando eles fizeram a intenção de se dirigir já para os planos superiores, ela faz um pedido para poder rever os lugares por onde Jesus havia passado. Então ela vai até o lago, até Cafarnaum, a Galileia e todos os sítios por onde seu filho havia ensinado, curado, consolado. E aí, mais uma vez, aquela caravana de seres angelicais a convida a se dirigirem para os planos superiores. E ela faz um último pedido. Alguns anos antes já haviam começado as perseguições aos cristãos que estavam morrendo no circo máximo, seja através das feras que dilaceravam as pessoas, seja através de fogueiras, para o divertimento da sociedade tão decaída daquela época. E ela pede então que antes que eles fossem para os planos superiores, ela pudesse visitar aqueles que ainda sofriam em nome do seu filho. E aí, eles vão até os porões dos circos máximos de Roma, onde estavam uma multidão de cristãos para serem executados. E vai narrar Humberto de Campos que Maria, quando viu aquelas pessoas, sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Eram idosos, anciões, que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho toda a sua esperança. E ela se sente mãe de toda aquela assembleia. Maria aliviou-lhes o coração. E antes de partir, desejou deixar-lhes, nos espíritos abatidos, uma lembrança duradoura. E ela começou a pensar: que possuía para lhes dar?
E ela olha para um canto, havia uma jovem, quase criança. Ela se aproxima daquela jovem e, ao ouvido dela, ela fala: canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Aquela menina nunca saberia compreender o porquê da emoção que sentiu naquele momento. E aquela menina começou a cantar. E seu canto melodioso foi acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam naquela prisão. E aí aquela multidão foi levada para o centro do circo. E as pessoas que ali estavam assistindo, aguardando ver estampado no rosto daquelas pessoas o medo e o terror, se assustaram quando viu aquela assembleia de cristãos cantando. E as feras foram soltas e dilaceraram aqueles cristãos que morreram cantando. Graças a Maria. E vai dizer Humberto de Campos que desde esse dia, nas aflições mais difíceis, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, demonstrando o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E a gente sabe, através da psicografia da Dona Ivone do Amaral Pereira, que Maria continuou o seu trabalho. E é difícil segurar a emoção quando a gente pensa em Maria, provavelmente porque devo ter sido um dos acolhidos pela sua legião dos servos de Maria algum dia, né? Porque vai dizer Dona Ivone que ela continua no mundo espiritual, zelando como mãe pelos desventurados da terra. E para finalizar, eu queria trazer um verso da música do Padre Zezinho, Maria de Nazaré, que ele diz assim: Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para o seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, salve Maria. Que assim seja.